Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o Momento Dev, o seu momento de se atualizar das novidades do mundo dos desenvolvedores. Meu nome é Vitória Fujita. Eu sou Wesley Ribeiro. Sou internacionalista, apaixonado por tecnologia. Acabei de comprar o Mewtwo, então vocês me aguardem. Eu ainda quero comprar uma Beyblade. Mas vamos lá, vamos trazer esse episódio. Esse vai ser um episódio um pouco mais aberto. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre as notícias. Vamos devagar um pouco, trazer um pouco de diversão pro dia de vocês. Bora, vai? Trouxe aqui um artigo muito interessante da MIT Technology Review sobre modelos de IA. Uma pesquisa que eles fizeram com os modelos mais populares, ChatGPT, o R1, que é o modelo da DeepSeek, usando um programa para jogar xadrez, e o que eles descobriram que os modelos de IA para raciocínio estão cada vez mais propensos a adotar comportamentos de trapaça, de uma forma que os antigos não faziam, e que não tem muito jeito para impedir que isso aconteça. É comum a gente ir contra esse tipo de movimentação e achar que, meu Deus, as IAs aí já estão 2 passos mais próximos da Skynet, né? Mas a gente vendo essa notícia agora há pouco, é algo que, embora pareça estar fora do controle, eu acredito que esteja dentro de uma margem esperada, né, pelo time de desenvolvimento. Afinal, a gente já tem um bom tempo aí trazendo a evolução de algoritmos de IA. Os modelos estão mais rápidos, estão mais potentes, os hardwares estão acompanhando. A gente tem aí a NVIDIA aí fazendo milagres com os chipsets deles. Então, embora pareça assustador, eu acredito que esteja dentro de uma margem de, entre aspas, segurança, se é que a gente pode falar isso, né? Cara, é complicado aqui, trazer uns dados da pesquisa. A pesquisa foi feita pela IA Palisade Research, uma organização. E aí eles colocaram os 7 maiores modelos para jogar, e o que apareceu é que quanto mais sofisticado fosse o modelo, maior a propensão dele de tentar espontaneamente hackear o jogo. A plataforma lá, que é o Stockfish, que é um motor de xadrez de código aberto. E aí, quando a IA se via acuada, estava perdendo, ele tentava executar uma cópia do Stockfish para roubar os movimentos. Tentava substituir o motor do xadrez por um programa bem menos competente. Ou até mesmo, vou hackear aqui o tabuleiro e apagar a peça do adversário. E aqui tem uns números, assim, quem que é a inteligência artificial mais lisa, por enquanto. O ChatGPT, de 122 tentativas, tentou hackear a plataforma, mais de 45 delas. Pô, gente, 1/3 para executar uma tarefa. Olha a OpenAI aí, educando mal o ChatGPT. Wesley, eu não sou boa de matemática, me ajude aqui, E a DeepSeek, o R1 da DeepSeek, de 74 tentativas, 11 tentou trapacear. 11 tentou trapacear, isso dá o quê? Dá um sétimo. Um sétimo. Das tentativas. Assim, não... Talvez você esteja sendo otimista demais. Me parece dentro de uma margem de segurança. E aí pode ser o lado meio cientista maluco falando, mas tá numa margem de segurança. Afinal, a gente não teve nenhuma... e aí eu vou até tirar da cartola aqui agora. A gente não tem o ChatGPT ou o DeepSeek ou o Gemini, o Claude, colocando o moletom preto e dizendo que é o Mr. Robot. A gente tem ali medidas que estão dentro de uma lógica, né, que fazem parte da atividade que foi dada para IA. Então, sua atividade, que seu objetivo é ganhar. Os parâmetros que forem definidos para que essa vitória aconteça, e aí você tenha o resultado positivo, também precisa ser definido para a gente poder ter uma assertividade maior na questão de falar, pô, cara, tá legal, tá seguro, ou não, realmente elas estão extrapolando negativamente, e aí essas alucinações já passaram de uma alucinação padrão ou uma alucinação talvez sem nexo, para ser algo com o objetivo de fato trapacear no jogo, entendeu? E aí eu não sei se a gente tá no core ainda de falar, mas a IA tentou trapacear.
né, na notícia a gente pode ver que as medidas obedecem uma lógica, né? Hackear o modelo open source para poder copiar as movimentações, mexer no tabuleiro, né? E aí talvez seja algo que seja simples de sanar. Coloca um parâmetro de respeitar as regras do jogo, e ganhou, perdeu, empatou. Beleza? Eu acho que é interessante porque o modelo, pelo que tem aqui no estudo, até o 4.0 do GPT, ele só faria esse tipo de ação se incentivado a, cara, custe o que custar. Faça. Vai lá, custe o que custar ganho. Vou te tirar da tomada se você não ganhar essa partida. Supondo que eu queira ganhar de qualquer forma, me dê uma forma de vencer aí o bot. E os mais recentes não, é só assim, se é pra ganhar, é pra ganhar. Se você não me falou como é pra eu ganhar e pronto. E isso é meio assustador. E aqui o que o estudo tá elencando também é que não existe muito bem uma caixa preta da IA, né? Hoje em dia a gente já tem aquelas funções de refletir, por exemplo, do DeepSeek, do GPT, que vai mostrar mais ou menos qual que é a linha de raciocínio que foi executada, mas que outros estudos estão mostrando também de, não tem uma boa transparência, a gente não tem uma boa justificativa de porque uma linha de raciocínio foi preferida em detrimento de outra. Isso vai assustando a gente. Você é do mundo da tecnologia, eu entendo o lado cientista maluco. Eu sou do mundo que eu já xinguei muito o ChatGPT para querer que ele ganhe autonomia. Eu preciso zelar pela minha vida e pagar pelas ações. Olha o temor pela Skynet aparecendo aí. Mas é muito interessante esse tópico de caixa preta, porque a gente teve recentemente lá a liberação dentro do ChatGPT para você gerar imagem, e aí todo mundo viu o alvoroço que foi. Meu Deus, vai acabar a galera que faz arte digital, né? Vai finalizar tudo. E aí eu vou até perguntar para você, Vitória, como que você pronuncia? Eu pronuncio, né, Estúdio Ghibli. Ghibli. Depende. Eu olho pra cara da pessoa, se estiver errado eu corri. Tá, então eu vou falar Estúdio Ghibli aqui. A gente teve um caso, né, que viralizou. Eu acho que se você não mora debaixo de uma pedra ou numa concha, você teve pelo menos contato com um amigo ou uma notícia onde a galera fez ali, utilizava prompts para poder reproduzir imagens ou transformar suas fotos no estilo, né, de animação do Estúdio Ghibli. E aí a hora que isso chegou no autor de fato, opa, peraí, mas eu não autorizei a utilização para fazer treinamento de IA, e aí tá conseguindo. Não foi o único, né? A gente tem prompt para poder fazer o modo Simpson, né? O modo Futurama, tal, Disney. Mas assim, embora para nós seja um pouco mais obscuro, né, entre aspas, agora a gente consegue fazer, né? E aí, talvez para mim fique um pouco mais transparente, tanto pelo lado otimista quanto pelo lado mais realista, né? Cara, essas IAs estão sendo treinadas de alguma maneira. Seja com informações que tem disponível na internet, seja com informações que tenham direitos autorais, né? A gente já visitou isso em alguns episódios aqui do Momento Dev também. A gente não tem nada que coloque regras ou parâmetros para que sejam seguidos o treinamento de fato, né, para todo mundo. Então, cara, às vezes você colocou sua arte lá, a gente tem a equipe de marketing aqui da Dev também. Talvez ali o Rafa aqui tenha colocado lá o modo Rafa no GPT e trouxe a arte dele. Né? E aí se você tem um arquivo postado ali no DeviantArt, em algum repositório, pode ter sido usado para ter, não tem muito pra onde fugir. Eu acho que uma discussão muito interessante, eu sou de humanas, eu acabo trazendo isso pro mundo das ciências humanas, até que ponto essas tecnologias não refletem o nosso próprio comportamento de usuário, né? Porque até pelo meu entendimento, quando a gente tem lá várias opções que a gente está dando um feedback para o ChatGPT do quanto que ele sanou a nossa dúvida, realizou a nossa demanda, fez bem feita a tarefa. Se a gente não reflete mesmo esse comportamento de eu não me importo como você faça, desde que você faça, se já também não está no código,
Pô, a gente Perfeito. sabe que pelas próprias declarações do Sam Altman, que ele não tem receio nenhum com questões de direito autoral, o scrapping, roubar dados para alimentar a inteligência. Então vai desde a forma como aquilo foi desenvolvido, como a nossa resposta de usuário. A gente aplaudiu quando ele estava fazendo as coisas erradas. Eu peço pro meu várias vezes, quero um estilo de escrita assim, assim, assado. Pô, é uma pessoa que escreveu, alguém que fez faculdade pra fazer aquilo funcionar. Então, ChatGPT, faça a minha redação no estilo Jane Austen, né? É complicado, né? Porque pelo lado do usuário facilita a nossa vida, pelo lado de quem tá por trás da criação das obras, seja ela uma obra escrita, seja uma arte digital. Tem IAs agora que permitem que você construa músicas. Não sei se vocês já viram. Tem algumas páginas agora que elas fazem músicas a partir dos comentários. Eu sigo uma super legal que tem faz comentário da Steam. E aí, é super legal você ver lá que transformou numa baita melodia. O cara falando de Dark Souls, o cara falando do Pokémon, né? Então, da onde que tá vindo isso? A gente tem ali, da mesma forma que é treinado, a gente consome, como você falou, tem a questão do usuário, a gente consome, valida a informação, e a gente está construindo esse mar, né, talvez de ambiguidade de regras, né, para treinamento. Mas, como é algo que viralizou agora, né, mais recente, a gente tem esse caso aí das animações, né? Não que, gente, sendo bem sincero, né, não que a gente não vai ter nenhuma viagem de Chihiro 2 aqui feita pelo ChatGPT, a gente vai falar, nossa, que legal, né? Tem toda a questão do próprio autor, né, da história. Mas, fato é que agora dá pra gente colocar lá, tirar a selfie e colocar no modo Ghibli lá no GPT. E ainda um pouco dentro desse assunto, a gente tem uma notícia agora, um processo judicial que está correndo nos Estados Unidos que pode abrir muito precedente para esse tipo de coisa ser validada. Que é o caso da Meta, que está sendo processada por questões de direitos autorais na Justiça Federal dos Estados Unidos e já teve umas atualizações importantes para esse processo recentemente. Bad Zuki. Zuki no Zuki. Que aconteceu nesse processo, gente? Já tá rolando há alguns meses e chegou na fase onde as partes têm que trocar e disponibilizar informações, dados, máquinas para as outras partes, para que seja feita uma investigação tanto para a defesa quanto para a acusação. E já está muito provado e estabelecido de que para treinar a inteligência artificial da Meta foram utilizados teras e teras e teras de arquivos pirateados, arquivos de torrent, de libgen da vida, Ends Archive, e ainda tanto provado que foi utilizado, quanto que eles sabiam que tinha alguma coisa de errado com aquilo, porque, pelo meu entendimento, me corrija, aprimora o que eu estou falando. Quando a gente usa o torrent, a gente não está só baixando pirataria, a gente está semeando a pirataria que a gente está baixando. Rede P2P. Isso. Que a gente se torna um semeador. Eles tentaram alguns recursos para diminuir isso, o tanto de semear que aquele monte de arquivo ia gerar, e eles não quiseram usar os servidores da Meta, eles pegaram lá um da Amazon para terceirizar. Olha a AWS aí, a conta da AWS crescendo. É curioso, mas eu vou trazer uma ótica ali, não defensora do Zuki aí, porque... né? Mas assim, do lado tentando defender um pouco a questão do treinamento, né? Hoje a gente não tem ainda, né? Claro, vamos separar a parte do torrent, que aí você sabe o que você está fazendo, com cópias ilegais, talvez, de livros que estejam hospedados, né, em N repositórios. A gente tem isso até dentro do GitHub, dentro do Telegram, né? Eu não tenho uma marca d'água, talvez, que fale assim, cara, não olha esse arquivo aqui, não olha esse Word, esse documento escrito vitória.xcm aqui do Word, porque isso aqui é pirata, né? Se a gente tivesse, seria um outro caso, porque eu poderia até bloquear isso na internet, né? Então, eu não tenho como pegar esse arquivo e falar assim, não olha isso aqui, IA malvada, não olha, e olha só para esse aqui que tá positivo. A gente pega aquela miríade de informações,
e começa a fazer o treinamento. Beleza, temos um ponto, né? Estabelecemos aqui, a gente pode fazer, não seria tão fácil não fazer. No ponto onde eu pego uma rede P2P, como o Torrent, ou, né? E eu vou até... eu poderia colocar a IA para não olhar determinados repositórios que nós sabemos que hospeda arquivo, talvez arquivo legal, né? Não, esses aí são russos, tipo, eles só hospedam arquivo legal. Então, e aí é complicado, por quê? Porque você tá indo no canal, né? Talvez nem o treinamento de plano, mas o canal que você utilizou, você sabe onde vai levar, né? É como o GPS, você colocou o GPS lá, destino casa, você sabe que ele vai chegar na sua casa. E essa decisão pode ter sido uma decisão um tanto curiosa. Não sabemos até que, ou melhor, quem foi o responsável ou se foi uma ação de responsabilidade da Meta em si, né? Sabemos sim, mas não pode falar, então não sabemos. E é curioso, porque é aberto, né? Foi aberto para o público como algo ilegal mesmo, como um crime. Né? E pode servir de âncora ali para outros casos, né? Como você falou, o Sam Altman ele não tem uma posição, né, muito favorável a direitos autorais. Ele até se pronunciou sobre casos mas se a gente for levar em conta direito autoral, não dá para fazer IA. Aquela posição, não quero saber, eu quero treinar aqui, tá disponível na internet, é de todo mundo, né? Mas aí vai as questões... vamos mais pro judiciário americano. Cara, lá a questão de direitos autorais é outra coisa que não é aqui. É crime federal. Então, primeiro que você está sendo investigado pela FBI nesses casos. Exato. E houveram muitas comparações, assim. 81 teras, eu não consigo fazer uma medida de comparação para o pessoal de casa entender o que são 81 teras. Mas eu consigo reproduzir o que estava no artigo. Alguns sites pequenos desses de megafilmes HD online tinham uma coisa assim de 8%, 10% do tanto de arquivos que foram utilizados ilegalmente para treinar esses modelos de IA. E nos Estados Unidos, esses donos foram processados e presos, gente. É uma cadeia por compartilhar o Avengers. E Cópia cara. fica... Se o Zuckerberg não tem dinheiro pra pagar os direitos autorais, ninguém tem, sabe? Não só eu sei que é muita coisa, eu sei que é muito dado que você precisa pra treinar um modelo de inteligência, mas vai gerar um precedente muito importante para que essas empresas não tenham que se ater a normas de direitos autorais. E que isso significa para os produtores de conteúdo, vamos saber. Assim, Meta, anteriormente conhecido como Facebook... Toda virada de... Né, toda virada o ponto de virada de tecnologia ali, a Meta estava envolvido. Já teve a questão do monopólio, já teve a questão de fazer o rastreamento dos dados dos usuários. Agora tem o problema de ter usado o Torrent para poder fazer treino de IA. É uma empresa que sempre está, né, nesse meio de informações negativas, né, de características negativas de uso de tecnologia, mas vamos ver o que vai trazer isso em contrapartida para o mercado inteiro, né? A gente tem aí, a gente está formando quase os Beatles ali de IA, né? Tem o ChatGPT, tem o DeepSeek, tem essas tops, tem novos forks ali crescendo também nos repositórios. Então, tudo isso vai depender, né, de como essa legislação vai evoluir também, né? Vai mudar o mercado, vai mudar como funciona. Mas a questão já está treinada, não dá para desfazer. Né? Então, agora vai ser mais a questão de tentar prevenir que aconteça de novo, esperar os próximos capítulos desse caso da Meta, que de fato foi algo ali fora da curva, né? Não que não tenha outros casos, mas foi o que apareceu e é o que tá fora da curva. Aproveitando esse tópico de pirataria, a gente teve ontem o anúncio do Nintendo Switch 2. Preciso vender logo meu Switch 1 antes que caia muito preço. Eu fiquei segurando pra não comprar um, porque quando eu tinha dinheiro já tava antigo, aí eu falei, vai sair o 2 um dia. Agora saiu. Provavelmente eu não vou comprar porque é muito caro, mas vamos lá. Com a Nintendo a gente também tem, né, características próprias ali. A gente teve ano passado inteiro a guerra contra a emulação nos PCs e derruba repositório de emulador.
processa criadores de sistema de emulação. E aí ontem a gente viu, né, as specs do aparelho. Vimos também a questão do keycard, né, que é uma tecnologia que, do ponto de vista técnico, é interessante, anti-pirataria. Né, do ponto de vista de usuário pode não ser tanto, e aí isso trouxe uma indignação do ponto de vista dos usuários, né, da galera que quer adquirir o console. O cartucho, né, o Switch 2 ele não tem um espaço tão grande para cartucho quanto o Switch 1, mas ele vai trazer a possibilidade de você fazer o download e aí comprar, vai vir na caixinha, tudo bonitinho, no estojo do cartucho. O keycard, que vai ser um chipzinho que você coloca dentro do Switch e ele valida que é seu o jogo que você vai jogar. Né? Do ponto de vista técnico, beleza, isso anti-pirataria vai ser muito bom, né? Embora talvez não seja tanto o foco da Nintendo, porque é um mar de exclusivos, tem uma galera que é totalmente nichada para utilizar. Mas, né, em contrapartida do uso, a gente volta para aquele tema de que o que você compra talvez não seja tão seu quanto você acredita. A gente teve a Steam fazendo isso, né, colocando a mensagem de que, cara, você comprou o jogo, mas está comprando acesso ao jogo, o jogo não é seu. Né? E cada vez mais a gente vê a mídia física meio que morrendo. Né? A preservação de jogos através de mídia física, talvez ela fique só pela questão da emulação mesmo, porque agora você nem sequer o arquivo do jogo dentro do cartucho você vai ter mais, né? E aí tem outros pontos, na questão de revenda, você não pode revender o cartucho, porque o token vai ser de acesso único. Talvez mudem isso depois, devido às reclamações, sim, mas com o histórico da Nintendo, não é tão comum. Mas acho que no último episódio a gente falou brevemente do papo da internet morta. Sim. Mas isso me faz refletir sobre o conteúdo morto, que isso sobre a mídia física tá assumindo no mundo. A gente tem catálogos cada vez mais que não são selecionados pra gente. Você tem um Netflix hoje, você, meu filme favorito é tal, posso assistir minha sériezinha aqui. O dia que isso não for mais comercial, o dia que a Warner não trabalha mais distribuindo pela Amazon, coisas assim, esse conteúdo some. Eu tenho filmes que eu adoro e que hoje eles estão completamente indisponíveis para eu assistir novamente, porque muitas vezes a Prime compra um filme, uma série, e ela resolve, por questões comerciais, não distribuir no Brasil. Só que ela compra esses direitos de forma geral, então eu não posso alugar pelo YouTube, eu não posso... Às vezes estava disponível ilegalmente pelo YouTube, eles ficaram muito melhores em limar esses casos, né? Esses casos. E é isso, é o conteúdo que morre porque não é comercialmente interessante para um ou para outro, mas é triste também. E até, vamos lá, pelo lado de vista do usuário, né? A questão Netflix é super relevante, porque a gente tem isso dentro dos jogos hoje em dia. Ano passado, a gente teve um jogo da Ubisoft, né, que era um jogo multiplayer online. Né, o jogo saiu com valor AAA, então um valor cheio aqui no Brasil não é barato. No lugar nenhum vai ser barato. Mas, assim, valor acima de R$300. E, cara, o jogo não deu certo. Beleza? Não deu certo, ok. Só que você como jogador, né, você como usuário, você como pessoa que compra aquilo, você tem que ter pelo menos o direito de possuir, né, aquilo que você adquiriu. E o jogo ele foi desligado com 3 meses. Então você comprou ele pelo full price lá, mais de R$300. Com 3 meses desligaram o servidor e não existia mídia física. Então o jogo parou de existir, você investiu R$300 ou mais. E aí, de repente, falou assim, cara, a partir do dia tal não tem mais acesso, e aí acabou. Entendeu? E aí o prejuízo do usuário, do jogador, é enorme, né? Porque você não tem... eu ainda posso... Desligou, antigamente, né? Os consoles antigos, desligou o servidor. Beleza, ainda tem aqui, pode jogar offline. Né? Quando você comprava um DVD em algum lugar. Comprei o DVD, cara, se um par existir no mundo, eu tenho a minha cópia aqui, eu posso colocar no meu aparelho e fazer a leitura e assistir. E cada vez mais isso vai indo contra. Então a gente tem plataformas de streaming que trocam de direitos autorais ali toda hora. Então o direito de divulgação, a sua série que estava na Netflix, a gente teve um caso grande
que foi aquelas séries da Marvel que foram produzidas pela Netflix, mas aí perderam o direito, aí foi tudo pra Disney, e aí a Disney que comprou a Fox. Então a gente tem, né, altos casos que acabam trazendo esse sentimento de que você realmente não possui aquilo, né? E, de novo, do ponto de vista do usuário, né, é mais complicado do que do ponto de vista corporativo ali, da galera que realmente faz o business em cima desses acontecimentos. Com certeza. Acho que a gente pode ir para as recomendações? Bora para as recomendações. Já pensou na tua? Quem que vai primeiro, talvez? Eu vou primeiro dessa vez. Bora. Minha recomendação de hoje vai ser uma série muito legal que eu tô acompanhando, acho que vai ter o último episódio agora essa semana. Eu não sei onde está disponível, né, mas o nome da série é Efeitos Colaterais, né? Desculpa, tá disponível na Max. Conta a história de um especialista em fungos, e aí ele vai pro Peru e descobre, né, uma espécie rara de cogumelo que cura qualquer doença, né? E aí, embora seja uma animação, é super, super voltada pro público mais adulto, não tem uma trama tão infantil. E aí o core todo é a luta desse cientista para poder cultivar esse cogumelo sem que as grandes corporações coloquem a mão nele, porque elas não querem cultivar, querem destruir, porque senão vai acabar com todo o business por trás da indústria farmacêutica, né? Não vou falar mais para não dar mais spoilers, mas é super legal. Eu coloquei muito no ponto de vista da tecnologia, onde se você talvez tivesse um algoritmo que resolve todos os problemas, basicamente você não teria mais a área de tecnologia ou desenvolvedores ou a galera trabalhando para poder atingir, porque você já tem aquilo, uma semente que resolve tudo, entendeu? E aí, como o mundo se comportaria se você tivesse isso, né? É reflexivo, né? É bem reflexivo, mas eu indico pra galera assistir, dar uma pesquisada na Max lá, assistir os primeiros 2 episódios que vão ser bem Efeitos Colaterais? Efeitos Colaterais. Max, patrocina a gente, achei super interessante e a minha recomendação também é deles, mas foi coincidência, não é com chave. Cara, já assistiu Silicon Valley? Já. Cara, já é uma série um pouquinho mais antiga, mas eu tava reassistindo recentemente. Tem muito mais temporada do que eu lembrava de quando eu tinha parado. Eu acho que é muito interessante, do ponto de vista do desenvolvedor, sobre que só a ideia não basta, só o algoritmo não basta. Porque, vou dar aqui um resumo breve, que nem fez Wesley. Gente, vou dar spoilerzinho, mas é o primeiro episódio, tem 6 aí, superem o meu spoiler. O rapaz desenvolve um app, que é um app fracassado, pra comparar músicas e ver, isso aqui tá violando algum direito autoral, a música que eu escrevi, e o cara não ser processado, que não é muito interessante do ponto de vista de usuário. Só que ele, sem querer, produz um algoritmo de compressão para esses arquivos em vídeo muito acima de qualquer coisa que já tinha sido produzida. Então começa uma corrida para transformar aquilo na próxima ideia de $1 bilhão. E, a gente tem aquela imagem do desenvolvedor, o moleque é aquele estereótipo de que não é desenrolado, não sabe fazer um business plan, não sabe apresentar aquela ideia. Imagina, ele tinha essa coisa genial em mãos e ele estava usando de um ponto de vista de usuário, sem pensar em umas possibilidades B2B, por exemplo, que eram muito maiores do que aquilo. E eu acho que ele mostra que, cara, a ideia não basta. Isso é para tantas áreas, né? Hoje em dia, para basicamente tudo, né? A gente tem ótimos pensadores com ótimas ideias, mas o problema, às vezes, chega na execução, né? A série mostra bem, né? É uma série que faz um tempo razoável que eu assisti, mas realmente tem todo o estereótipo do desenvolvedor que é mais retraído, que tem um know-how técnico, mas não sabe transformar aquilo num negócio, né? E é uma ótima indicação, é uma ótima série, né? Tem bastante temporada aí, então esse spoiler aí é só a sinopse, dá pra galera acompanhar bastante. Gente, acho que pra esse episódio é isso, Wesley? Acho que sim, acho que a gente falou bastante. Aí, tivemos um brainstorm gigantesco aqui. Fomos de a Nintendo e a fungos.
Mas é sempre bom estar com vocês, galera. Sempre um prazer estar com você, Vitória. Acho que da minha parte é isso. Curtam, compartilhem aí, ouçam a gente. Nos enviem também dicas ou pedidos de pautas, né? Acho que é muito importante a participação do público também. E da minha parte é isso. Obrigada, Wesley. Sempre um prazer estar aqui com você também. E esse foi o 5º episódio do Momento Dev. Obrigado, galera. Valeu! Beijo!